Bahar pega o celular de Sarp e percebe que a data das mensagens é muito posterior ao dia em que seu marido supostamente morreu. Bahar fica muito feliz e sai de casa. Ela liga para a amiga Yelis e conta muito animada que Sarp está vivo. No dia seguinte, Yelis visita Bahar e percebe que sua amiga está em uma situação desconfortável na casa de Atice porque Sirin não suporta seus filhos. Nizam e Doruk beijam a avó e vão para o quarto. Sirin reclama com Atice por ter mudado de atitude e se deixado beijar pelas crianças. Bahar e Yelis se encontram no pátio da casa. Bahar diz à amiga que tem certeza de que seu marido está vivo e que ela deve encontrá-lo. Ele informa ainda que viu que as mensagens foram enviadas após o dia do acidente. Yelis diz a ele que primeiro ele deveria se preocupar com sua saúde e fazer um tratamento e depois ele poderá fazer isso. Ela diz a Bahar que para encontrar Sarp, eles devem primeiro encontrar a mulher que lhe enviou aquelas mensagens. Yelis pede a Bahar o número do amante de Sarp. Bahar dá a ele e vai até a cozinha fazer café. Yelis se lembra do que Arif lhe contou e o número da mulher lhe parece familiar, de modo que ao compará-lo com o de Sirin descobre que é o mesmo número. Sirin vai até a cozinha pegar água e olha para Bahar. De repente seu celular começa a tocar e ela vê que Bahar está ligando para ela, mas se assusta porque Bahar está fazendo café. Então Sirin se vira e vê que é Yelis quem está ligando para ela do celular de Bahar. Sirin e Yelis se entreolharam e a perversa fica muito assustada. Bahar avisa a Yelis que o café está pronto. Ela avisa que irá ao banheiro um momento. Sirin vai para o quarto dela muito nervoso e não consegue parar de tremer. Yelis não sabe o que fazer, mas toma a decisão de ligar novamente para Sirin e o do lado atende o celular. Yelis diz que ele é um monstro nojento e pergunta como ele pôde fazer isso com Bahar. Aí ele jura que em muito pouco tempo vai humilhá-la na frente de toda a família e fazer com que saibam que mulher maluca ela realmente é. Yelis sai do banheiro e Sirin sai do quarto. Eles se encaram e Yelis vai para a cozinha. Yelis informa a Bahar que ele deve lhe contar algo muito importante. Bahar fecha a porta e pergunta o que está acontecendo. Yelis só consegue contar se lembrar que lhe deu o celular para copiar o número da mulher, mas eles são interrompidos com a chegada de Nissan. Nissan conta para sua mãe que seu irmão quer fazer barulho enquanto brinca e eles não podem fazer isso naquela casa. Bahar pede ao filho que se comporte, eles não podem sair daquela casa agora e por isso tem que fazer alguns sacrifícios. Yelis ouve isso e com um grande aborrecimento decide não dizer nada a Bahar. Ela apenas diz à amiga que sua mãe está um pouco doente, então ela deveria ir agora. Yelis pede a Atice que ligue para Sirin para se despedir dela. Sirin assustado sai de seu quarto e Yelis a pega com força pelo braço e diz que espera que eles se vejam novamente. Por fim, Yelis sai de casa e se despede de Bahar. Então ele entra no carro e chora. Enver passa e a vê. Enver chega em casa e encontra seus netos brincando e conta que comprou sorvete para eles. Depois pede a Nizam que os coloque na geladeira, mas ela diz que não pode porque sua mãe a proibiu de fazer isso quando eles estão na casa de outra pessoa. Enver diz que aquela é a casa dela. De repente, Bahar chega e pede permissão a Atice para dar banho em seus filhos. Doruk conta a Enver que uma amiga de sua mãe veio visitá-los. Enver diz que viu uma mulher chorando em seu carro e deve ser Yelis. Enver vai até a cozinha e Atice fica na defensiva e diz que não proibiu ninguém de abrir a geladeira nem pediu para sussurrarem, mas Enver sugere tomar um café. Bersan tenta ajudar Seida com um vestido e eles falam sobre Hikmet que traz Seida com outras mulheres. Então Bersan diz a ela que acredita que Arif será dela agora que Bahar deixou o bairro, mas Seida diz a ela que Arif ainda está cuidando de Bahar e de seus filhos. Além disso, ela pede a Bersan que encontre outro homem antes que ela envelheça. Bersan fica chateado e vai embora. Bahar brinca com os filhos depois de dar banho neles. Doruk diz a ele que sente falta dos amigos. Então as crianças acreditam que a mãe sente falta de Arif. Nesse momento Bahar recebe um telefonema de Arif e as crianças ficam muito felizes. Bahar permite que eles falem com Arif. Depois que Bahar informa a Arif que as crianças sentem falta dele, ele pergunta a Bahar se eles precisam de alguma coisa. Ela pede que ele não se preocupe e eles se despedem. Seida encontra Arif e ele informa que os filhos de Bahar sentem muita falta dela. Ela diz a Arif que Bahar deveria trazer as crianças por um tempo, mas Arif informa que Bahar não pode andar porque está lutando por sua vida. Seida fica muito surpresa.
Então Seida conhece um homem que a informa que Hikmet tem uma nova namorada e ele é o motorista que a leva a todos os lugares. Seida deseja a morte dele e de Hikmet e vai embora. Enver mostra um álbum de fotos aos netos. De repente Sirin grita porque o aquecedor de água está desligado. Atice confirma que está desligado e Enver diz que sempre encontra a televisão desligada. Nizam confessa que o fez para que pudessem poupar energia e não ter o serviço de eletricidade cortado, tal como ocorria na sua antiga casa. Enver entende a garota. Então Doruk vê uma fotografia da família de Enver e o homem lhe conta que seus parentes envelheceram e morreram. Doruk diz que seu pai morreu e ele chora ao lembrar, assim como Nizam e sua mãe, que faz isso secretamente. Atice e Enver ficam sentimentais. Bahar liga para Yelis e pede que ela descubra de quem é o número da pessoa que enviou mensagens para Sarp, mas ela informa que sua amiga não pode ajudá-los. Atice encontra Bahar cozinhando e pergunta quem lhe deu permissão para fazer isso. Bahar diz a ela que foi Enver, mas Atice acha que ele deveria ter pedido permissão a ela. Bahar pede desculpas à mãe e desmaia de repente e a sopa cai no chão. Atice se preocupa muito e ajuda, chega também Enver que também tenta ajudar a filha. Bahar recupera o juízo e diz a eles que está bem. Atice a ajuda a se levantar. De repente, Sirin chega e Enver pede que ela vá distrair as crianças um pouco, mas Sirin fica surpreso ao ver que Atice e Bahar se abraçam com força. Então Sirin olha para eles com raiva ao ver que há uma demonstração de carinho entre mãe e filha. Atice decide levar Bahar para seu quarto e ajuda. Enver pede novamente a Sirin que cuide das crianças, mas o ondulado fica furiosa. Então Sirin encontra Nizam e Doruk desenhando. Eles mostram a ele seus desenhos. A menina mostra a ele um desenho onde estão todas as pessoas que ele ama. Sirin pergunta por que seu pai não está no desenho e Nizam diz que esqueceu. Sirin reclama com ela porque ela liga para Arif de pai e faz a menina se sentir mal. Doruk e Nizam dizem que seu pai é Sarp e o amam muito. Atice atende Bahar. Ela conta a ele que estava preparando sopa de tomate para Enver e se preocupa com a comida. Enver pede que ele descanse e não se preocupe com os filhos porque eles estão com Sirin. Então o homem vai até a cozinha e Atice pergunta a Bahar se ele tem problemas de saúde. Ela responde que está bem, só tem um pouco de anemia e às vezes fica tonta quando cansa. Atice avisa que hoje é domingo e ele não trabalhou, mas Bahar conta que se cansou de brincar com as crianças. Enquanto isso, Enver limpa a sopa derramada e Sirin pergunta onde está sua mãe. O homem conta que está com a irmã que já está um pouco melhor. Bahar informa a Atice que Nizam gosta do quintal e deve ser porque eles nunca tiveram um. Bahar então confessa à mãe que acredita que Nizam é uma garota diferente e única. Atice lembra que Bahar também era assim quando pequena e sempre quis caminhar sozinha. A senhora derrama algumas lágrimas e avisa a filha que lhe trará algo para comer. Nizam estraga seu desenho enquanto chora. Doruk olha para ela muito triste e pergunta por que ela esqueceu o pai. A menina responde que não esqueceu. Doruk diz a ela que ela não ama mais o pai. Enver chega e pede às crianças que não discutam. Doruk explica o que aconteceu e Enver conforta a neta. Sirin pergunta a Atice a que horas vão comer. A senhora informa que primeiro levará a comida para Bahar, sua irmã, e depois comerão juntos. Sirin fica chateado e pergunta a Atice por que ela de repente age como uma mãe para Bahar. Atice diz que ela mesma a viu desmaiar e que o ajudaria como faria com qualquer pessoa. Sirin olha para ela e diz que o amigo de Bahar já sabe a verdade, que ela e Sarp estavam namorando e mandando mensagens. Atice fecha a porta e pede à filha que fale devagar, mas Sirin não se importa porque acha que Bahar e sua amiga já sabem. Ela conta a Atice que Bahar fingiu fazer café enquanto sua amiga ligava para ela no celular. Sirin garante que Bahar e Ellie sabem de sua relação com Sarp e que a chegada de Bahar àquela casa faz parte do plano deles. Atice fica muito preocupada e Sirin manda ela levar a comida para Bahar e vai embora. Atice pensa e pede a Enver que leve a comida para Bahar. Atice vai ao quarto de Sirin e pergunta o que ela acha que Bahar tem em mente. Sirin diz que não sabe, mas garante que Bahar não pode fazer nada contra ele. Sirin então diz a Atice que Sarp aparentemente morreu quando foi empurrado para fora de um navio e como não está claro, Bahar poderia acusá-la de matá-lo sabendo que eles tinham um relacionamento.
Atice não acredita que isso vá acontecer e Sirin também, mas os dois estão com muito medo. No dia seguinte, Enver preparou o café da manhã para Bahar e seus netos. Todos estão muito felizes e Bahar finge para os filhos que está bem. Então Bahar pede a Enver para buscar seus filhos depois da escola porque ela tem algo para fazer. Enver aceita com muito prazer. Doruk pergunta a Bahar sobre sua avó e a senhora diz que ela deve estar dormindo porque é cedo. Mas Atice já está acordada e muito preocupada. Enver se despede dos netos com muito carinho. Atice encontra Enver na cozinha e depois de cumprimentá-lo diz que o vê muito mudado porque ele nunca havia preparado o café da manhã para ela ou para Sirin antes. Enver explica à esposa que está apoiando Bahar porque ela está doente. Atice conta que já ajudaram Bahar com hospedagem e pede que ele a deixe preparar comida para os filhos. Então Atice diz que ninguém pode cozinhar naquela casa sem a permissão dela. Enver a chama de egoísta e sai chateada. No caminho para a escola, Nizam conta a Bahar que fez um desenho das pessoas que ama, mas esqueceu de desenhar o pai. Doruk conta a ele que Shirin disse a Nizam que não amava seu pai por causa disso. Bahar ri do que aconteceu, para a surpresa de Nizam. Ela diz aos filhos que se o pai deles estivesse vivo, ele também teria achado a situação engraçada. Bahar então lembra que Sarp era tão fã de futebol que um dia se esqueceu de Nizam, que estava dormindo no carro. Ele diz isso à filha para encorajá-la por ter esquecido de desenhar o pai. Bahar quer mostrar uma fotografia para eles, mas deixa cair o celular e ele quebra. Eles vão consertar, mas a loja está fechada, então eles saem para não perder o ônibus. Sirin se prepara para sair enquanto Yelis a espera no carro. Quando Sirin vai embora, Yelis a obriga a entrar no carro dele para conversar. Yelis pergunta se Sarp está vivo ou morto. Ela deve responder ou Bahar vai enlouquecer porque ela não entende como suas mensagens aparecem em seu celular após o dia do acidente. Sirin vê Atice se aproximando e eles se escondem. Ela avisa a Yelis que Sarp está morto e foi ela mesma quem enviou essas mensagens. Yelis a agarra pelos cabelos e exige que ela conte como conseguiu o telefone. Sirin conta que Sarp o esqueceu no hotel onde se encontravam. Yelis olha para ela irritado e surpreso. Sirin pega Yelis pelos cabelos e diz que agora ela pode ir contar a Bahar que era amante de seu marido para que ele possa sair de casa. Sirin sai do carro e Yelis fica pensando. Por outro lado, Bahar está trabalhando e seu chefe a repreende porque ela só mora no hospital. Mas Bahar diz-lhe que apresentou as justificações. Então o chefe diz a ela que ela faz seu trabalho muito rápido e mal para ir ao hospital. Bahar nega que faça isso, mas o chefe informa que ela terá que passar novamente todas as roupas da última vez. Bahar acha que o chefe tem algo pessoal contra ela. Diante da injustiça, todos os colegas de Bahar decidem ajudá-la a passar ferro e Bahar, muito animado, agradece. Enver espera pelos netos fora da escola e conhece o sobrinho. Musa diz a ela que seu casamento não está indo bem e Enver lhe dá alguns conselhos muito importantes. Então Enver conhece Nizam e eles partem para Doruk. Entretanto, Bahar continua a trabalhar com o apoio dos seus colegas. Atice chega em casa e Sirin informa que Enver não está e deixou um bilhete. Sirin está chateado com isso. De repente, Enver chega com seus netos e explica a Atice por que ela pegou as crianças na escola. Musa lê em uma revista algumas dicas para salvar seu casamento. Depois pede ao filho Bora que se prepare porque vão ver a mãe dele. Bahar recebe um telefonema de Arif, que o informa que conseguiu vender algumas de suas coisas e que pode levar o dinheiro para ver os filhos. Bahar diz a ele que não é necessário. Musa traz Bora e o deixa com a mãe no hospital avisando que jantará esta noite e sai apressado. Yale fica surpreso e liga para ele, mas ele não atende, então ela terá que cuidar da criança. Bahar e seus companheiros terminam o trabalho e Bahar agradece muito dizendo que são uma equipe. Uma amiga abraça Bahar e eles pedem que ela faça café para eles. De repente, Arif chega e cumprimenta a todos. Bahar lembra que não havia necessidade de sua vinda, mas ele se aproxima dele e informa que terminou o trabalho e vai para o hospital. Arif diz a ela que vai esperá-la no carro porque ele a levará. As meninas insinuam de forma hilariante que Arif está interessado em Bahar. Bahar sai do trabalho e entra no carro de Arif. O homem dá a ele o dinheiro que conseguiu com suas coisas.
Bahar está aliviada porque teve muitas despesas e esse dinheiro vai ajudá-la muito. Então Arif e Bahar conversam enquanto se dirigem para o hospital. A senhora conta como se dá com os pais, avisando que a mãe a trata com indiferença e que os filhos não gostam do Sirin. Da mesma forma, Bahar tem certeza de que Sirin não a ama. Arif percebe Bahar cansado e pálido e diz a ele que sempre tem que fingir para os filhos e para a mãe que está bem. Eyal deixa Bora dormindo e liga para o marido. Musa toca música no rádio do carro e finge que está em uma festa. Eyal vai ver Bahar, que está recebendo tratamento. A senhora diz a ele que o trabalho a esgota muito e Eyal sugere que ela peça demissão para poder descansar. O doutor Sinan diz a Bahar que há um novo tratamento que podem experimentar nela, mas que não pode ser coberto pelo seguro. Bahar sente-se sobrecarregada porque se receber o transplante de medula óssea terá de parar de trabalhar e se concordar com o novo tratamento não poderá pagar por ele, por isso nenhuma das opções lhe convém. Doutor Sinan avisa que vai conversar para ver se conseguem dar um desconto e vai embora. Enquanto isso, Arif espera por Bahar com muita impaciência. Enver deixa as crianças dormindo e avisa a Tice e Sirin que deixará a chave embaixo do vaso de flores porque Bahar esqueceu de levá-la. O homem sai e faz isso. Sirin e a Tice pensam mal de Bahar e não acreditam que ele esteja no hospital, mas talvez tenha saído para passear. Bahar sai do escritório e pede desculpas pela demora e agradece por acompanhá-la. Arif diz que estava pensando que a mudança para seu bairro e a morte de seu marido poderiam ser. Bahar o interrompe, sorrindo, diz que Sarp está vivo e que ele tem motivos para pensar que isso é verdade. Arif não diz nada e fica muito triste. Sirin e a mãe assistem televisão, a um do lado avisa a Tice que já é tarde e Bahar não chegou e provavelmente está com o namorado. Da mesma forma, ele diz que não acha que Bahar esteja doente porque nenhum hospital atenderia alguém a esta hora, mas a Tice o ignora e quer dormir. Sirin pede que ele castigue Bahar por seu mau comportamento, assim como ele teria feito com ela. A mulher perversa sai e pega a chave que Enver colocou embaixo do vaso e dá para a mãe. Então ele diz a ela que Bahar, não encontrando a chave, vai bater na porta e ela não deve abrir para ele. Sirin vai dormir se despedindo de Atice. Bahar conta a Arif detalhes de como ela sabia que seu marido ainda estava vivo e seu plano para encontrar a mulher que enviou as mensagens para Sarp. Arif pergunta o que ele fará se o encontrar porque Sarp os abandonou. Bahar responde que pensa nos filhos. Arif pergunta se ela prefere que o marido morra ou viva com aquela outra mulher. Bahar fica chateado com isso e pede que ele a deixe no canto. Arif o faz e Bahar agradece e se despede. Bahar chega em casa e procura as chaves, mas não consegue encontrá-las onde Enver disse que as havia deixado. Então Bahar bate na porta e Atice ouve. A senhora sai do quarto e Sirin também sai do dela para fazê-la lembrar o que lhe disse. Então Atice tranca a porta. Bahar consegue abri-lo, mas a fechadura o impede de fazê-lo completamente. Bahar pede à mãe que lhe abra a porta porque ele estava no hospital. Atice diz-lhe para voltar para a pessoa que andava sob a vigilância de Sirin. Bahar insiste que ela abra a porta, mas a senhora sai e a deixa do lado de fora. Eyal chega em casa e traz Bora adormecida. Ela procura o marido, mas não o encontra e coloca o filho na cama. Aí ele liga para Musa, mas o homem está dormindo no carro e não atende. Então Eyal fica chateado. Bahar espera do lado de fora de casa e Atice avisa a Sirin que a deixará entrar. Sirin diz a ela que ela está bem e olha pela janela e vê Bahar ainda lá, mas a mulher perversa diz a Atice que Bahar se foi e ela não se importa porque deve estar com o namorado. Atice pede para ele ver de novo e Sirin o faz e mente para ela novamente, depois pede para a mãe dormir porque ela estará acordada trabalhando. Doruk sai de seu quarto e encontra Atice. O menino pergunta sobre sua mãe e Atice avisa que ela não está aqui e que vai se atrasar. Nizam também se levanta e Doruk diz que está com medo. Atice vai dormir com as crianças e elas se acomodam no quartinho. Enquanto isso, Bahar espera na entrada de casa e lembra quando se reconciliou com sua mãe. Sirin termina o trabalho e vai até o quarto de Bahar e vê a mãe dormindo ao lado dos filhos. Vavi fica muito chateado, enquanto Bahar passa a noite inteira dormindo fora de casa. No dia seguinte, Musa acorda Eyal cumprimentando-a. Ela percebe que o marido não dormiu em casa e pergunta onde ele estava.
Ele conta a ela que passou a noite inteira com os amigos em bares. Então Mus avisa que vai tomar banho e pede que prepare o café da manhã para o filho. Yael sai da cama e sente o cheiro da camisa do marido. Por outro lado, Bahar acorda muito dolorido e toca a campainha da casa. Enver abre a porta e pergunta se ele acabou de chegar. Ela entra e confirma que foi trabalhar depois de sair do hospital. Enver diz que vai preparar um chá para ele. Atice pergunta a sós a Bahar se ela estava com seu parceiro e ela responde que sim. Então Bahar vai para seu quarto e chora. A senhora deita-se ao lado dos filhos. Enver já tem o café da manhã pronto e liga para Bahar. Atice informa que está indo embora porque tem um assunto importante. Vendo que Bahar não responde, Enver abre a porta de seu quarto e o encontra dormindo ao lado de seus filhos. Atice conhece um vizinho chamado Maur que lhe pergunta o que aconteceu ontem porque viu que uma mulher que é mãe de família passou a noite inteira fora de casa. Atice fica surpresa e Maur conta que a viu porque ela acordou de manhã cedo. Então o jovem descobre que esta mulher é a filha mais velha de Atice e fica muito surpreso. Bahar apressa seus filhos para se prepararem e irem para a escola. Ela pergunta a Enver por que ele não os acordou, mas o homem diz que ela adormeceu imediatamente e não conseguiu fazer isso. Bahar e seus filhos correm sem tomar café da manhã, mas percebem que o chefe de Bahar também vai ficar chateado porque vai se atrasar, então decidem ir à loja de celulares. Um jovem atende eles e Bahar deixa o celular de Sark para conserto. Mais tarde, Bahar trabalha, mas não se sente bem. Da mesma forma, Arif cuida de seus negócios e olha com muita saudade o apartamento onde Bahar e seus filhos ficaram. Atice abre a porta da casa e encontra Seida. A senhora olha para ela da cabeça aos pés e diz que veio procurar Bahar. Atice avisa que a filha ainda não voltou, mas Seida entra em casa e diz que pode esperar ela chegar. Então, vendo os materiais, Seida pergunta a Atice se ela é costureira. Ela diz que seu marido é alfaiate. De repente, Enver chega e Monsieur Philpin, le directeur. Para a surpresa de Atice. Ela diz a Enver que precisa que ele faça 2 vestidos para... Mas Enver diz que ela não sabe fazer esse tipo de roupa. Sirin também olha para ela surpreso. Então Seida se sente e pede a Enver que compre um café para ela e depois tire suas medidas. Atice esclarece a Seida que seu marido é alfaiate. Sirin cumprimenta Seida e descobre que ela era vizinha de Bahar. Então Ondulado oferece um café para Seida. Atice se aproxima de Sirin na cozinha e murmura que Seida parece uma prostituta. Sirin agradece e pede que não exagere porque Enver é apenas gentil. Enver tira as medidas de Seida e quando ela começa a medir o busto, Atice se aproxima e diz que vai fazer. Então Sirin chega com os cafés e trata gentilmente Seida, que comenta como quer seus vestidos, para a surpresa de Atice. Bahar vai com os filhos a uma loja onde deixou o celular do marido para consertar porque não ligou. O dono do negócio, chamado Maur, avisa que o celular só ficou descarregado e não danificado, mas ele lhe dará um carregador, assim como Enver lhe deu um para o mesmo celular. Bahar pergunta se Enver já tinha ido lá com aquele celular. Maur diz que sim e ele se oferece para comprar um carregador porque o celular é antigo. Sirin pergunta a Atice o que ela vai preparar para o jantar. A senhora diz que Bahar passou a noite inteira fora de casa e Sirin mente para ela que não a viu. Então Atice descobre que Enver convidou Seida para jantar e fica chateada. Seida entra na cozinha e pergunta se eles têm alguma coisa para dor de cabeça e Atice diz que não. Bahar se lembra das palavras de Maur e também de que Seida o informou sobre um homem mais velho que veio ao prédio e deixou coisas para ele na porta. Bahar chega em casa com os filhos e diz a Seida que foi bom ela ter vindo, mas primeiro quer falar com Enver e pede que ela o acompanhe ao jardim. Enver encontra Atice e diz que Bahar quer falar com ele, mas ele não sabe sobre o que. Bahar olha muito sério para Enver e diz que já sabe que foi ele quem lhe enviou o celular e o carregador de Sarp, então exige que ele explique como aquele celular chegou às suas mãos. Sirin, Atice e Seida também vão ao jardim ouvi-la. Enver permanece em silêncio e Bahar pede que ele lhe conte toda a verdade. Sirin tenta explicar a ela que seu pai não tem nada a ver com isso, mas Bahar a silencia e quer que seja Enver quem lhe responda porque ela sabe que ele não mentirá para ela. Então Enver decide contar a verdade a Bahar.